Olá, estudantes, tudo bem? Vamos lá a mais uma orientação para os exames de vestibular. E agora a gente vai pensar em atualidade. E falando de atualidade, a gente tem que lembrar de um assunto que marcou a imprensa no ano de 2016, que foi o assassinato, uma série de assassinatos de afro-american. Nos Estados Unidos, então, os negros são os afro-americanos e houve assassinatos de afro-americanos por policiais brancos. Isso gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos. É claro que isso não é de hoje, a história dos Estados Unidos é marcada por esse tipo de violência policial em relação aos afro-americanos, afrodescendentes, e há uma movimentação, um movimento social que fala Black Lives Matter. A vida dos negros importa. Então, nós temos hoje várias discussões sobre isso e, é claro, a gente não tem que olhar apenas para a sociedade norte-americana. A gente tem que olhar, por exemplo, para a sociedade brasileira e perceber um histórico comum colonial de escravização e que isso também contribuiu para quê? Para a marginalização social desses afrodescendentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente sabe que as estatísticas no Brasil mostram que o jovem negro, ele morre mais jovem negro do que jovem branco. E que talvez isso tenha a ver também com esse passado escravista e essa marginalização social. Então é possível que os senhores encontrem no vestibular desse ano alguma questão falando do assunto, falando do problema e buscando uma origem histórica para essa situação contemporânea. E nós teríamos aí, nessa origem histórica, o quê? O tráfico transatlântico de escravos, tanto na experiência de colonização norte-americana, as colônias do sul dos Estados Unidos, quanto na realidade brasileira. A predominância do quê? Do trabalho, no caso do Brasil, do trabalho escravo africano. Teve trabalho escravo indígena, mas o que preponderou na sociedade colonial brasileira e depois da independência foi o trabalho escravo africano. Então fica aí a orientação para que você leia um pouquinho sobre o assunto, porque é possível que em vários exames de vestibular tenham aí como tema de conhecimento de história o assunto escravidão e a realidade dos afrodescendentes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Beleza? Tudo bem? Então vamos seguir aí, força nos seus estudos e ótimos vestibulares. Força! Tchau!